Você já imaginou viver em um lugar onde os sonhos simplesmente desaparecem? Onde, noite após noite, por mais que você durma profundamente, jamais consegue sonhar com absolutamente nada? Parece coisa de ficção científica, mas essa história realmente aconteceu. Um experimento sombrio, conduzido longe dos olhos do mundo, em um dos lugares mais inóspitos e esquecidos do planeta, o que começou como uma simples colônia penal, se transformou em um dos maiores mistérios do comportamento humano, e talvez algo muito mais perturbador, um lugar onde a mente parecia silenciar por completo. Esta é a história da colônia penal onde ninguém conseguia sonhar. E o que foi descoberto lá pode mudar tudo o que pensamos saber sobre a consciência humana. A colônia ficava isolada, em uma região remota, extremamente difícil de acessar. Seu nome era propositalmente omitido dos mapas. Fundada nos anos 1950 por um governo totalitário, o local foi construído com o objetivo inicial de abrigar dissidentes políticos, presos perigosos e indivíduos considerados inaptos à sociedade. Mas os rumores que surgiram em torno daquele lugar chamaram a atenção por um motivo muito mais estranho. Os primeiros relatos vieram de antigos soldados e médicos que serviram temporariamente no local. Eles diziam que os prisioneiros tinham um comportamento incomum ao serem entrevistados. Todos, sem exceção, afirmavam não conseguir sonhar, nem pesadelos, nem sonhos bons, nem imagens desconexas, nada. Apenas um sono escuro e vazio. No início, os relatos foram tratados como exageros ou delírios induzidos pelo isolamento. Mas quanto mais pessoas diferentes relatavam a mesma coisa, mais difícil ficava ignorar. Decidiram então conduzir uma investigação mais profunda. Pesquisadores foram enviados ao local para entender o que estava acontecendo. Instalaram câmeras, aparelhos de eletroencefalograma para medir ondas cerebrais, e gravaram centenas de horas de sono dos internos. O que encontraram foi surpreendente. As leituras cerebrais indicavam que os prisioneiros entravam na chamada fase REM, menos a fase na qual normalmente os sonhos ocorrem. Mas de maneira inédita essa fase parecia incompleta, ela surgia por alguns minutos, e então cessava abruptamente, como se algo estivesse interferindo no processo natural do cérebro de formar imagens, sons, histórias. Era como se houvesse um bloqueio invisível, impedindo a mente de criar mundos oníricos. Intrigados, os cientistas decidiram se instalar na colônia por um período maior, e foi aí que algo ainda mais assustador começou a acontecer. Os próprios pesquisadores começaram a relatar a mesma coisa. Depois de algumas noites no local, também pararam de sonhar. Mesmo após retornarem para suas casas, alguns continuaram sem conseguir sonhar por semanas. O que havia ali? Algo no ar, no solo, um campo magnético específico, algum tipo de vibração? Foram feitas análises ambientais completas, nenhuma toxina detectada, nenhuma anomalia magnética, nenhuma radiação acima do normal, nada que pudesse explicar o fenômeno. Com o passar do tempo começaram a surgir teorias. Alguns afirmavam que a própria arquitetura da prisão, com suas celas estreitas e a ausência de janelas, causava uma supressão sensorial tão extrema que o cérebro entrava em estado de defesa, bloqueando os sonhos como forma de sobrevivência. Outros acreditavam que o problema era acústico, talvez infrassons contínuos imperceptíveis ao ouvido humano, mas suficientes para afetar as funções do cérebro durante o sono. Mas havia uma teoria ainda mais perturbadora. Alguns defendiam que a colônia penal estava construída sobre uma zona de forte perturbação energética menos, algo como uma anomalia, no próprio tecido da realidade. Não era apenas um local sem sonhos. Era um local onde a mente humana era silenciada por uma força desconhecida. É nessa parte que a história ganha contornos quase sobrenaturais. Um dos prisioneiros libertos, anos depois afirmou em entrevista que, após sair da colônia, seus sonhos voltaram menos, mas carregavam uma marca. Segundo ele, os sonhos passaram a ter uma presença constante, uma sombra sem forma, observando tudo, sem dizer nada. Uma figura que ele nunca vira antes de ser preso, mas que passou a surgir em cada sonho desde então. Outros ex-prisioneiros relataram o mesmo. Seria coincidência? Ou será que a ausência de sonhos naquele lugar deixou uma marca invisível nos que ali viveram? Curiosamente, quando a prisão foi finalmente desativada, já nos anos 1980, um último experimento foi realizado. Um grupo de voluntários passou 15 dias na antiga colônia, agora desativada, para verificar se o fenômeno persistia. Em menos de uma semana, todos relataram interrupção nos sonhos. Quando voltaram para casa, todos passaram dias ou semanas em branco, até conseguirem sonhar novamente. Mas havia algo ainda mais desconcertante. As poucas vezes em que conseguiram sonhar, relataram o mesmo sonho. Uma sala branca, sem portas, com uma única cadeira no centro. E o som de algo,
arrastando correntes no fundo. Isso foi relatado por mais de 7 participantes, que não se comunicavam entre si. O governo jamais divulgou oficialmente os resultados do experimento. O local foi selado cercado por alambrados, e hoje consta como propriedade militar inativa. Nenhum civil pode se aproximar. Diante de tudo isso surge uma pergunta inevitável. Seria possível que certos lugares tenham o poder de interferir diretamente na nossa consciência? Que a própria geografia do mundo carregue pontos onde a mente humana falha? Onde sonhar é impossível? E mais, o que são os sonhos afinal? Apenas construções aleatórias do cérebro? Ou janelas para algo além? Algo que pode ser interrompido ou controlado? Essa história continua sendo um mistério não resolvido. Existem registros oficiais, mas muitos foram ocultados, censurados ou perdidos. Alguns dizem que hoje o local serve como centro de testes mentais avançados. Outros acreditam que a história toda foi abafada, porque tocaram em algo que a ciência ainda não sabe explicar. Talvez, Rodrigo, esse seja o tipo de verdade que o mundo não está preparado para conhecer. Mas fico alerta. E se você dormisse hoje e nunca mais sonhasse, deixe nos comentários. Você já passou por um período em que não conseguia sonhar? Já teve sonhos que pareciam ter sido interrompidos de forma estranha? E se você quiser continuar explorando mistérios como esse, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente aqui embaixo e ative o sininho para ser avisado sempre que um novo conteúdo sair. Te vejo no próximo vídeo. Olá pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante sobre um dos lugares mais misteriosos já documentados. A colônia penal, onde ninguém conseguia sonhar. Imaginem só, uma prisão remota, isolada do resto do mundo, onde algo inexplicável acontecia com todos que passavam tempo por lá. Não eram apenas os detentos funcionários, pesquisadores e até visitantes ocasionais, relatavam o mesmo fenômeno perturbador, a completa incapacidade de sonhar. Os primeiros relatos começaram a surgir quando prisioneiros notaram que suas noites eram completamente vazias. Nada de sonhos bons, pesadelos, ou qualquer tipo de atividade onírica. Era como se suas mentes simplesmente desligassem durante o sono. O mais intrigante é que exames médicos confirmaram algo ainda mais estranho. A fase REM do sono, período em que normalmente sonhamos, estava drasticamente alterada em todas as pessoas que permaneciam na colônia por mais de 48 horas. Uma equipe de cientistas foi enviada para investigar o fenômeno. Eles montaram um laboratório improvisado e começaram a estudar diversos fatores: a acústica do local, compas magnéticos, possíveis traumas psicológicos compartilhados e até mesmo anomalias geográficas da região. Mas aqui vem a parte mais impressionante. Quando os detentos eram transferidos ou libertados, algo ainda mais peculiar acontecia. Muitos começavam a ter sonhos intensos e vívidos, frequentemente envolvendo figuras misteriosas e paisagens que nunca haviam visto antes. O mais assustador? As descrições eram assustadoramente similares entre diferentes ex-detentos. Para confirmar que não era coincidência, pesquisadores realizaram um experimento controlado com voluntários. Pessoas que nunca haviam estado na colônia foram convidadas a passar algumas noites no local. Exatamente o mesmo padrão. Ausência total de sonhos durante a estadia e, após deixarem o local, sonhos compartilhados com elementos surpreendentemente semelhantes. O caso ganhou tanta repercussão que autoridades militares acabaram isolando completamente a área. Hoje, o acesso é totalmente restrito e muitas perguntas permanecem sem resposta. O que causava essa anomalia? Por que as pessoas compartilhavam sonhos similares após deixar o local? Existiria alguma força desconhecida operando naquela região? Se você ficou intrigado com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos mistérios inexplicáveis. Deixe nos comentários sua teoria sobre o que poderia estar acontecendo nessa misteriosa colônia penal. Até o próximo vídeo.